Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui neste prédio, de ver esta grande obra que está sendo realizada aqui nesse lugar. Quando igrejas fazem coisas importantes e relevantes no reino de Deus, nós, como igreja do Senhor Jesus, nos alegramos e sentimos-nos participantes disso. Também somos motivados a acreditar que é possível. É isso que eu e meu esposo Eleomar estamos recebendo como mensagem desta igreja. É possível. Ao pastor Cristiano e à pastora Marcele, minha gratidão por poder voltar e agora na casa nova, não é verdade? Que Deus continue abençoando a todos vocês. Quero honrar a Deus pela vida da Malena, que nos enviou esse convite. E crendo em Deus que esses 5 dias que começa hoje para esta igreja, seja um tempo de portas e janelas dos céus abertas sobre a vida de vocês. Será um tempo de derramar do Espírito, será um tempo de conhecimento do Altíssimo, e a sua vida será transformada pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Enquanto você abre a sua Bíblia, você aproveita para abrir bem o seu coração, para receber o que o Senhor tem a lhe entregar neste dia. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Ao findar este culto, esta reunião espiritual, alguns dos livros que o Senhor Jesus nos confiou estarão disponíveis. A coleção Crescendo com as Mulheres da Bíblia, onde eu e algumas irmãs, amigas, falamos sobre Sara, Rebeca e Raquel. Esses livros podem te ajudar nas suas devocionais, te ajudar a compreender o mundo do Antigo Testamento e extrair lições a partir da vida dessas mulheres. Eu acredito que eu já tenha trazido esse livro aqui em um outro momento. E o último lançamento, Libertando a Alma, a Jornada do Perdão. Eu tive a oportunidade, há 6 anos atrás, lançar o meu primeiro livro, Eu Não Sou Aitofel. Tem algum leitor ou leitora aqui desse livro? Opa, que bom. E Deus agora me concede a oportunidade de lançar esta versão ampliada, onde o tema é perdão. E dessa vez com testemunhos e com uma jornada que eu construí, com a ajuda, com a iluminação do Espírito Santo. Eu percebi que não bastava apenas dizer às pessoas que elas precisam perdoar, mas que eu precisava apontar para elas um caminho que eu já percorri com a ajuda do Espírito Santo. E esse livro trata sobre isso. Grilhões que precisam ser quebrados. Quando a gente fala de libertação na vida de um crente, é muito desafiador, porque quem era alcoólico não é mais. Quem era viciado no cigarro não é mais. Quem era viciado em pornografia não é mais. E aí as pessoas vão pensando que elas não têm mais do que se libertar. Mas existe uma algema resistente na vida de muitos crentes, que é o ressentimento. Já se experimentou libertação em várias áreas, mas alguém segue ressentido. E a raiz de amargura pode fazer você desviar da fé. Perdoar é urgente. Não perdoar é imperdoável, porque Jesus disse que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Vez ou outra alguém me pergunta, pastora, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Por que o interesse por esse tema? Porque as pessoas têm medo de pecar um pecado que não tem perdão. Pois saiba que não perdoar
é a mesma coisa. É imperdoável. Então, não se preocupe com blasfêmia, porque certamente você não blasfemou não, você é um crente, você ama Jesus, você recebeu o sacrifício da cruz. Agora, ressentimento é coisa séria e a gente precisa se livrar. Aqui na saída vai estar disponível a vocês. Hoje eu tenho aqui a companhia do Rodrigo e da Vivi, que moram aqui na cidade, são ovelhas lá em Queimados, eles estão nos abençoando aqui. Pastora Marcela, é um presente para você, Deus abençoe muitíssimo. Agora sim, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26, quem encontrou, diga glória a Deus. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta, desse mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E mandou parar o carro. E mandou parar o carro. E desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Se você pode, levante uma das suas mãos e vamos dar graças a Deus pela sua palavra agora. Pai, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra permanece no céu e ela é revelada à tua igreja pelas escrituras. A nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. Glorifica o teu nome pela tua palavra, e por causa dela levanta um exército poderoso aqui. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja glória. Oramos em o nome de Jesus, amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora?
Você consegue misturar glória e aleluia nessas palmas? Oh, glória a Jesus. Aleluia. Meus irmãos, Atos dos Apóstolos é o álbum de família da igreja. Talvez os maiores aí, ou melhor, os menores de 20, nem saibam o que é um álbum de família. Mas é um objeto do nosso tempo. Que nós, quando criança, chegávamos na casa dos avós, dos tios, dos pais, e puxávamos aquele utensílio que ficava guardado em um armário ou uma estante, e começávamos a folhear e... Quem é esse aqui? Ah, esse é seu tio. Quem é essa? Ah, é a Bisa quando era menina. E nós ríamos das roupas que eles usavam. Víamos quem ainda parecia ser a mesma pessoa e quem havia mudado tanto que já não parecia ser a mesma pessoa. Isso é um álbum de família. No álbum de família você se conecta com a história dos seus antepassados, você se conecta com as suas raízes, com as suas tradições. E o livro do Gênesis é isso, é o álbum de família da humanidade. E Atos dos Apóstolos é o álbum de família da igreja. Você lê Atos dos Apóstolos e você entende como a igreja nasceu, quais foram seus primeiros passos, sua história, sua vivacidade. Jesus, ele entrega a sua vida, e é fascinante quando ele diz: ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou para tornar a tomá-la depois. Após morrer, no terceiro dia, Jesus toma a vida dele de volta. Ninguém ressuscitou Jesus. Jesus ressuscitou. O Espírito de Deus, que é um com Cristo dentro da Trindade, ressuscitou Jesus dentre os mortos. E aí Jesus começa a andar por 40 dias, ressuscitado entre os irmãos na Galileia. Entra em uma casa onde os discípulos estão, aparece no meio da casa, olha para eles e sopra. E diz: recebei o Espírito. Aí tem um menino que nesse dia não estava presente, havia saído. Chega depois, encontra todo mundo alegre, porque Jesus havia ressuscitado. Ele diz: não creio. Só acredito se eu tocar na mão dele furada. Só acredito se eu tocar no lado dele. E Jesus, ao invés de recusar Tomé, Jesus acolhe a dúvida de Tomé. Jesus não recusa pessoas que têm dúvidas. Jesus acolhe pessoas que têm dúvidas. Passado 8 dias, quantos dias, irmãos? Jesus volta naquela casa. Por causa de quem? Tomé. Ele já havia visto Pedro, já havia visto João, já havia visto Bartolomeu. Quem ele não havia ainda tido um encontro? Tomé. 8 dias depois, Jesus chega, olha para aquela sala reunida de novo, e outra vez diz: paz seja convosco. E olhando para Tomé diz: Tomé, toca na minha mão, toca no meu lado. Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Ora, machui. Aí Tomé diz: não, eu não preciso tocar, não. O Senhor diz: Tomé, bem-aventurado é
aqueles que não viram, mas creram. Estava falando do projeto Vida Nova de Vilar dos Teles. Nós não vimos, não tocamos, mas cremos. Outra feita ainda dentro dos 40 dias. Jesus está caminhando em um caminho. O nome do caminho é Caminho de Emaús. 2 discípulos que haviam saído de Jerusalém estavam caminhando, possivelmente Cleopas, acompanhado de seu cônjuge. Jesus vem atrás. E os 12. Jesus encosta. E faz uma pergunta a eles. Que Jesus deveria fazer para cada crente quando sai do culto e vai conversando para casa. Sobre o que vocês estão conversando. Aí eles dizem, ué meu, tá? Ué, tu és peregrino em Jerusalém? Não sabe das coisas que se sucederam? Estamos conversando sobre Jesus que foi varão profeta. Foi, diga no 3, 1, 2, 3, foi. Agora no 3 você vai dizer 1, 2, 3. Eles não entenderam que Jesus não foi. Nunca prenda Jesus no passado da sua decepção. Ele está vivo. Estamos conversando sobre Jesus que foi profeta, varão ungido, e nós pensávamos que Ele é que livraria Israel, pensávamos que livraria, colocando Jesus lá no passado, pessoas que estão decepcionadas, achando que Jesus não fará aquilo que prometeu, e Jesus continua andando com eles. Daqui a pouco, quando chega em uma bifurcação, Jesus faz com que vai continuar para ver o que eles dizem. Algumas vezes Jesus faz que vai continuar para a gente pedir para Ele ficar. E quando Jesus faz que vai continuar, os 2 discípulos dizem, é tarde. Entra para ficar conosco. Aí Jesus começa a discorrer sobre as Escrituras, dizendo, nécios de coração. E eles com Jesus à mesa e não sabem que é Jesus, porque a visão deles está bloqueada pela decepção, pela expectativa frustrada. Mas daqui a pouquinho Jesus pega o pão que está à mesa. Dá graças. Parte o pão. E quando Jesus parte o pão, os olhos dele se abrem, porque enquanto o pão estiver lacrado, os nossos olhos continuarão fechados, mas quando o pão é partido, a revelação da graça de Deus acontece. Oh, glória! Aí a Bíblia diz que quando partiu, os olhos dele se abriram e Jesus desaparece. Aí olha um para o outro. Era o Senhor. Bem que eu notei. Ardia o nosso coração enquanto ele falava. Meu irmão, se você está aqui nesta reunião e ainda não sentiu o seu coração arder, peça ao Espírito para viver essa experiência esta noite, porque enquanto o pastor pregava aqui no ofertório, o meu coração ardia. É impossível Jesus falar e o nosso coração não arder ao ouvir as palavras de Jesus. E assim foi. Aparições. 40 dias, aparições, os discípulos viram, Pedro viu, João viu, os discípulos no caminho de Emaús viram,
Os discípulos que estavam na pesca maravilhosa viram. Mas agora os 40 dias vão findar. E Jesus vai encerrar o seu trabalho terreno. Quem está comigo, diga aleluia. E vai ser recebido aos céus. E é aí que nós chegamos aonde? Em Atos dos Apóstolos. Jesus reúne os discípulos e começa a dar instruções a eles. Você imagina que o pastor e a pastora vão fazer uma viagem de 2 meses. E antes da viagem reúne a liderança da igreja e começa a dar instruções. Jesus não ia fazer uma viagem de 2 meses. Jesus ia ser assunto aos céus e não voltaria mais para aquela geração. Então há muito a ser falado. E Jesus fala. Daqui a pouquinho, uma mãozinha assim, ó. Como é que pode ter coragem de interromper quando Jesus está falando? Mas sempre tem uns engraçados, né, irmãos? Aí levantou a mãozinha, é por minha conta, tá bom? Mas pediu a palavra. E disse assim: Senhor, quando tu restaurarás o reino a Israel. Eu estou em Atos dos Apóstolos capítulo 1, tá bom? Senhor, quando tu restaurarás o reino a Israel. Vou explicar rapidinho, por cima, não é profunda a resposta, é por cima. Israel estava sob o domínio de Roma. A pessoa que está perguntando está dizendo: quando nós vamos nos livrar politicamente de Roma? Quando o governo vai voltar a ser nosso? Seria mais ou menos, olhe para mim, mais ou menos, o culto acontecendo aqui, Jesus abençoando a igreja, e eu levantar a mão: ei, quando vai asfaltar a minha rua? É um problema político importante? É, mas Jesus está falando. Não podemos permitir que as pautas políticas entrem à frente da voz de Jesus. Jesus está falando. E alguém que tem um anseio político levanta a mão e diz: quando tu restaurará o reino a Israel? E Jesus responde à altura. Querem saber a resposta? Posso falar? Não vos compete saber o tempo e as estações. Jesus está dizendo: não se preocupe com esse assunto agora. Eu sei que você quer sua rua asfaltada, eu quero segurança pública, a gente quer iluminação pública, a gente quer serviço de saúde de qualidade, mas dependendo do que Jesus estiver falando, a gente quer casa, a gente quer carro, a gente quer viagem, mas dependendo do que Jesus está falando, Jesus vai dizer: guarda esse assunto para daqui a pouco, não é a hora. Não vos compete saber o tempo e as estações que o Pai determinou. Não. Aí Jesus diz: mas, esse mais é M-A-S. Não é mais de adição, M-A-I-S, é mas, M-A-S, é porém, todavia, entretanto. Alguém traz um problema político, nacionalista, e Jesus diz: não vamos tratar disso agora, mas, porém, entretanto, todavia, recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Oh glória, oh glória, oh glória, me ajude a pregar. Pegue na mão dessa pessoa de Deus que está do seu lado e diga a ela: nesta conferência, o assunto é chama acesa e poder do alto. Eu sei que você tem coisas para Jesus resolver. Eu também tenho. Quem tem coisas para Jesus resolver aqui? Eu também tenho. Mas Jesus está dizendo: nesta noite de quarta-feira, coloca isso aí em stand-by. Mas recebereis poder. Mas recebereis poder. E o meu carro, mas recebereis poder. Minha casa, mas recebereis poder. E meu casamento, mas recebereis poder. E minha viagem internacional, mas recebereis poder. E o meu visto americano, mas recebereis poder. E a prova do Enem, mas recebereis poder. Poder.
pessoal entender. Ficar em Jerusalém. Você tem problemas, você tem dores, você tem dificuldades, você tem desafios. E a resposta de Deus para os nossos desafios e dificuldades é: eu vou te dar poder. Você tem dilemas, você tem angústias, você tem dores. E Jesus está dizendo: eu vou te dar poder. Você tem dívidas, você tem compromissos, você tem desafios, as portas estão fechadas. E Jesus está dizendo: eu vou te dar poder. Me ajude a pregar, grite o nome de alguém que você conhece e fala: fulano, poder de Deus resolve tudo. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí eles saem daquela reunião, e Jesus vai para o monte, que será conhecido mais tarde como o Monte da Ascensão. Jesus vai para o Monte da Ascensão. E de repente, enquanto Jesus está conversando com aquelas pessoas, são 500 pessoas. Quantas pessoas? Quantas? 500 pessoas. Enquanto Jesus está conversando com 500 pessoas. Daqui a pouco. Bíblia é para quem tem fé. Bíblia é para quem tem fé. Você não precisa tentar entrelaçar a Bíblia com a ciência. Não precisa, ok? Olha, mas a arca de Noé, a ciência descobriu que tem realmente uma arca. De coração, se liga nisso não. Porque muitas vezes a ciência vai dizer sim para o que a Bíblia já informou. Mas outras vezes a ciência vai dizer não. E eu não dependo que a ciência confirme nada do que a Bíblia diz para que eu creia no que a Bíblia diz. Crendo a ciência ou não? Explicando a lei da gravidade ou não? 500 pessoas viram os 2 pés de Jesus saírem da terra. Oh, eu creio. Eu creio sem problema nenhum. E foi subindo. E o povo bobo olhando. Porque não é todo dia que uma pessoa sobe assim, né? E o povo olhando. Gente, eu estou falando de coisa de cerca de 2.000 anos atrás. Foi ontem. Foi ontem. Eu não estou falando de coisa da era do gelo. Eu não estou falando de dinossauro, não. Estou falando de 2.000 anos atrás. Foi ontem. Sua sogra está quase fazendo 200. Para você entender, foi ontem. Isso foi coisa para... Entendeu? Foi ontem. É realidade. Aleluia. É realidade, eu vou repetir, é realidade. 500 pessoas viram os pés dele saírem do chão e começaram a olhar, e o pescocinho virou. Quem fala que o pescocinho virou não é a Bíblia, sou eu. Foi virando e Jesus foi subindo, 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 perto de desaparecer nas nuvens. Um varão de um lado, um varão do outro, e daqui a pouco o varão brada. Porque vocês estão assustados, esse mesmo que vocês estão vendo subindo nas nuvens, descerá. Oh glória, o Espírito de Deus está aqui. Eu tenho uma palavra para esta igreja esta noite. Nós não estávamos entre os 500, mas nós estaremos entre os milhares de milhares que verão pela segunda vez. 500 viram a mesma coisa. Quem está comigo, diga aleluia. Mas em 380, não entrou. A igreja não precisa de mais sinais, a igreja precisa de mais fé. Porque filho, eles viram Jesus saindo da terra, ó. Os 500 viram, gente.
Só que 380 participa de reunião de avivamento, participa de encontro com Deus, participa de congresso, participa de conferência, mas quando dá o amém, ele não está nem aí, ele vai viver a vida dele. Não muda. Tem 380 que não mudam. Tem 380, Deus me livre. Tem 380, Deus me livre, que não adianta. Ele chora aqui, quando ele desce ali, acabou. Não absorve, não entra. E não é porque é filho da perdição, não é isso não. Eu conheço a teologia desta igreja. Não é filho da perdição, não é isso não. Ele não permite que a palavra encontre abrigo, caia entre pedregais. Ele está mais preocupado com a casa, com o carro, com o dinheiro, com o dólar. Ele está mais preocupado com o sacolão, com a feira, com o que vai comer amanhã. Ele está terreno, a mente dele é terrena. Essa noite Deus quer nos dar uma mente celestial. 380. Mas 120. Alamachorebacanácia. 120, remanu e a sébia. 120, oh glória. 120 estão aqui, ó. 120 estão aqui, ó. 120 estão aqui, ó. 120, ó, estão aqui. Um dia, ó, me ouve para você não falar que eu falei o que eu não falei. Um dia não define nada, eu sei disso. Mas sabe onde estão os 380? A princípio, um dia não define nada, ok? Mas a princípio, engarrafado lá na ponte. Está lá. Amanhã é feriado, ele já está lá engarrafado essa hora. Ele sabe o que Deus vai fazer aqui esses 5 dias, mas ele já está lá. Ele está lá. Porque a mente dele é terrena. Eu acabei de dizer que um dia não define, eu estou falando genericamente. Ah, meu feriado. Eu vou abrir mão do meu feriado. Já começou abrindo mão, perdendo 5 horas daqui para a região dos lagos, preso no engarrafamento, aleluia. Já começou. Chegando lá, se falta água, eu tenho uma filinha básica para você comprar água amanhã, glória a Deus. Mas entende a mente terrena? Eu vou perder meu feriado? Perder? Quem falou perder? Quem falou perder? Quem falou perder? Ó, mente terrena. Jesus disse, fica em Jerusalém. Aí os irmãozinhos, o grupinho de 120. Mente de Cristo, gente. Ei, mente de Cristo. Tá vendo os 120 indo? Vai para o meio. Vai para o meio. Não, mas meu feriado. 120 foram. Chegaram em Jerusalém. Quem está comigo, diga aleluia. E no caminho não foi fácil. Como é que você sabe, Helena? Porque eu conheço igreja. Eu tenho 45 anos de idade. Nasci num berço cristão. Nunca me afastei da igreja. Eu conheço igreja. Do monte até o cenáculo não foi fácil. Porque tem crente que não vigia, perturba o outro. Não tem, irmãos? Mas o irmãozinho está com a mente dele assim, eu vou para Jerusalém. Aí o outro já deu uma olhada para a roupa dele, não tem nada a ver com a vida dele, mas vai com essa roupa? Vou para Jerusalém. Aí o outro adiantando o problema, mas será que lá tem cantina? Não sei, irmão. Eu vou para Jerusalém. Você vai perceber que do monte ao cenáculo você vai precisar entender que pessoas são falhas. E eu não estou caminhando por causa de pessoas, eu estou caminhando por causa de uma promessa. Eu entendo, que não foram só 120 que caminharam até Jerusalém, mas gente, só que no caminho é problema, é criança brigando com criança, é gente fazendo pergunta que não tem que fazer, é gente antecipando o problema, mas 120 entenderam, não é sobre ninguém. Eu tenho uma promessa. Se você puder, levante sua mão lá em cima e diga bem alto comigo, eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa.
Fizeram uma reunião administrativa, quem está comigo diga aleluia. Deu problema, porque já teve que excluir o irmão Judas já estava morto, mas teve que ser excluído depois de morto, para poder ficar claro que ele não ocupava mais o bispado. Foi feito uma escolha para um sucessor, e o clima já está tenso. Eu quero dizer para você que problema não destrói igreja, diga aleluia. Eu quero dizer para você que gente ruim não destrói igreja, diga glória a Deus. Eu quero dizer que traidor não destrói igreja, aleluia. Eu quero dizer que gente que escandaliza a igreja também não vai fechar a igreja, porque a igreja começou nesse clima, traição e suicídio. Mas o dono da igreja é maior do que os tropeços que qualquer pessoa na igreja possa cometer. Resolveram as coisas e sentaram. Fizeram o quê? Sentaram. E depois de sentar, começaram a orar. Orava um, orava outro, e a irmã Maria estava lá. Quem? A irmã Maria. Quem é a irmã Maria? A mãe de Jesus. Ela estava lá fazendo o quê? Orando junto com os discípulos, ok? Porque a irmã Maria é crente, a irmã Maria ora. A irmã Maria ora, os discípulos oram, a igreja ora, e a Bíblia diz assim: oh, gente, posso te dar uma palavra esta noite? Espera mais um pouquinho. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer, espera mais um pouquinho. Eu vou repetir para a mocinha que está lá atrás, falo, não falo, vou, não vou, espera mais um pouquinho. Quando o dia de Pentecostes se cumpriu, eu, Helena, imagino que já tinha gente cansada, já tinha gente suada, já tinha gente com o pé doendo, gente. Já tinha gente achando, será que vai cumprir? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Entenda isso aqui. Diga assim, para você não esquecer nunca mais: o som, como de um vento. Era vento? Manifestação de Deus. A gente até compara a coisas, mas não é sobre coisas. É inenarrável. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos assentados no mesmo lugar. De repente, ouviu-se o som como de um vento forte e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. E viram línguas, redobre a atenção agora, línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E todos foram cheios. Eu disse todos foram cheios. Eu disse todos cheios do Espírito e começaram. Eu disse todos cheios começaram. Não é alguns, são todos. E não é mais ou menos, é cheio. E também não começaram enquanto estavam vazios, começaram depois que estiveram cheios. Todos começaram a falar em outras línguas. Outras línguas.
Eu estou falando mais do que glossalia, eu estou falando mais do que o dom de variedade de línguas que seriam línguas conhecidas. Eu estou falando de coisas novas, outras línguas, ou seja, línguas que não falavam até ali. Ser cheio do Espírito Santo, ter como evidência do batismo a partir da teologia pentecostal da qual eu compunho, tem como evidência falar em línguas, mas não é sobre isso. Eu estou falando sobre outras. Eu estou dizendo que quem é cheio não continua falando a mesma coisa, nem vivendo a mesma vida. Quem é cheio experimenta o novo. Começaram a falar em outras línguas. Quem está comigo, diga aleluia. Quem não foi embora, diga glória a Deus. Conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Agora você vai olhar para mim e vai vir comigo com um pouco mais de atenção. Vocês são maravilhosos, é uma igreja atenciosa, mas um pouco mais para você não perder o que eu vou dizer agora. A Bíblia diz que foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, que pousou. Quem está aqui, diga eu. Pousou sobre a cabeça deles. Olha para mim, vem cá. Sobre a cabeça deles. Tomara que dê certo e não caia, ó. Você está vendo o que está sobre a minha cabeça? Quem consegue ver? Ok. A maior parte consegue. A minha pergunta é, eu consigo ver? Muita atenção, eu consigo ver? Vocês conseguem ver? Ok. Então a Bíblia diz que pousou sobre cada um deles uma língua. Só que quem recebeu a língua, podia ver a sua própria língua? Quem recebeu a língua, podia ver qual língua? A língua que estava, olhe para mim, ser pentecostal, ser cheio do Espírito Santo, ser avivado, compõe essa experiência. Qual? Antes de ver a língua sobre você, ser capaz de reconhecer o que Deus colocou sobre o outro. Como Pedro ficou sabendo que tinha uma língua sobre a cabeça dele? Pedro só soube porque alguém disse. Pedro, irmão, tem uma língua aí. Helena que está falando, ok? Aí Pedro tem que dizer para o outro irmão, sobre você também. Ser cheio do Espírito Santo não é sobre autopromoção. Ser cheio do Espírito Santo não é para sair por aí dizendo, eu sou cheio. Ser cheio do Espírito Santo é ter a graça de Deus de olhar para alguém e dizer, irmão, você tem o Espírito Santo. Igreja é um lugar de reconhecimento. Quem está comigo, diga aleluia. Você recebe um reconhecimento aqui que você não receberia em nenhum outro lugar. Você sabia que tem gente que até chegar aqui nem sabia que cantava, mas aqui descobriu que canta? Não sabia que poderia falar em público, mas aqui descobriu que prega? Não sabia que teria coragem para levantar a voz e clamar, e aqui levanta a voz e clama? Porque o ambiente de comunhão no Espírito Santo faz com que a gente notifique ao outro que sobre ele tem algo que Deus colocou. Se você está entendendo o que eu estou ministrando essa noite, toque no ombro de alguém que Jesus já colocou do seu lado e diga a esta pessoa, eu reconheço o que Deus colocou sobre a sua vida. Eu reconheço
que Deus colocou sobre a sua vida. O irmão do teclado pode me ajudar? Eu reconheço o que Deus colocou sobre a sua vida. Você não precisa ter uma placa de crente para eu saber que você é crente. Você não precisa dizer que está cheio para eu saber que você está cheio. Quando eu olho para você na comunhão do Espírito Santo, eu consigo perceber o que o Espírito Santo colocou sobre você. Saindo desta cena, a igreja do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus, começa a viver. Quem está comigo, diga aleluia. Nesse poder. Começa a viver nesta dimensão. Em Atos 2, os irmãos são cheios do Espírito Santo. Em Atos 2, Pedro levanta sua voz e prega um sermão público pela primeira vez. E cerca de 3.000 almas se convertem. Em Atos capítulo 3, Pedro e João vão ao templo orar, próximo da oração a nona, e a Bíblia diz que à porta do templo há um homem aleijado, que está ali pedindo esmolas. Pedro e João, que estão cheios do Espírito Santo, olham para aquele homem e dizem: nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isso te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Pedro e João são levados diante do Sinédrio, mas é no capítulo 4 também que a Bíblia diz que a igreja continua unida, e quando eles oram, o lugar aonde eles estão tremem por causa da presença de Deus. Em Atos capítulo 5, os irmãos estão tão envolvidos com o que é celestial, que eles começam a vender suas propriedades e trazer aos apóstolos, aos pés dos apóstolos, aquilo que eles arrecadam a partir das vendas de suas propriedades. E um homem chamado Ananias com sua mulher Safira vendem uma propriedade, escondem parte do preço, trazem o restante, mentem. E Pedro, cheio do Espírito Santo, diz a eles: vocês não estão mentindo a mim, vocês estão mentindo ao Espírito Santo. E os dois caem mortos diante da palavra dita por Pedro. No capítulo 6, a igreja está cheia do Espírito Santo, mas as demandas começam a surgir, como em qualquer comunidade: necessidades, angústias, pessoas murmurando porque alguém está sendo atendido e outro alguém não está. E ali acontece a instituição dos diáconos. E sabe qual é o padrão para ser um diácono na igreja primitiva? Qual é o padrão para ser parte do ministério da igreja primitiva? Homens cheios do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos capítulo 7, vai acontecer o primeiro martírio na igreja. O diácono e pregador Estevão está sendo apedrejado. Enquanto lançam pedras sobre ele, a Bíblia diz que ele vê o céu aberto. Estevão estava cheio do Espírito Santo. E então eu chego no texto que nós lemos ainda há pouco, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 8. E houve grande alegria naquela cidade. Que cidade é essa, gente? Samaria. O poder do Espírito Santo entra em Samaria. Salvações acontecem em Samaria. Quebrantamento acontece em Samaria. Avivamento acontece em Samaria. E aquela cidade é tomada por uma grande alegria por causa do Espírito Santo. E é nesse contexto que um homem chamado Filipe está dentro de Samaria.
Sabe, gente, é muito bom estar onde Jesus está. Quem entende isso? É muito bom estar em um ambiente espiritual. E Filipe está nesse ambiente espiritual em Samaria, gente sendo salva, gente sendo liberta, alegria, tomando a cidade. E de repente Filipe, no meio daquele avivamento, como vocês estão aqui, o anjo do Senhor se aproxima de Filipe e fala para ele: Filipe, levanta-te e vai para a Gaza que está deserta. Para você que está anotando, pessoas cheias do Espírito Santo ouvem a voz de Deus. Filipe está numa cidade onde tudo está fluindo bem, pessoas estão sendo salvas, pessoas estão sendo libertas, e o anjo do Senhor diz: vai para Gaza que está deserta. E Filipe faz o quê? Vai, porque pessoas cheias do Espírito Santo ouvem a voz de Deus, e pessoas cheias do Espírito Santo obedecem à voz de Deus. Quando Filipe está na estrada que Deus o envia, vem uma carruagem. Dentro da carruagem, o mordomo-mor da rainha de Candace, que havia descido a Jerusalém, lugar de adoração, e ele estava voltando de Jerusalém. Ele foi no lugar de culto, voltou do lugar de culto, e no caminho ele estava com o rolo do profeta Isaías na mão, lendo. O que faz uma pessoa ir no lugar de culto, sair do lugar de culto e voltar para casa lendo a Bíblia, é alguém que está dizendo para o céu: eu ainda quero mais. Se você puder, levante uma das suas mãos agora. Espírito Santo, esta igreja ainda quer mais. Espírito Santo, esta igreja ainda quer mais. Espírito Santo, esta igreja ainda quer mais. O Espírito disse a Filipe: se aproxima daquele carro. Jesus conhece os sedentos. 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 Aquele homem foi em Jerusalém e voltou sem ter a experiência com o Espírito Santo, mas agora o poder do Espírito Santo vai até ele. Filipe chega próximo ao lugar que o eunuco está em sua carruagem e o pergunta: entendes o que lê? Deus vai conduzir esta igreja a carruagens aonde pessoas sedentas estão esperando por pessoas cheias do Espírito Santo. Aquele homem foi no lugar da adoração, aquele homem voltou do lugar da adoração, e não teve ninguém que pudesse fazê-lo entender a profundidade da riqueza de Deus. Ele olha para Filipe e diz: como eu entenderei se não houver quem me explique? Eu disse a você que quem recebe o Espírito Santo tem sobre si um sinal que a pessoa não vê para autopromover-se,
mas que quem olha para Ele reconhece que Ele tem. Eu estou liberando uma palavra sobre esta igreja nesta noite, quarta-feira. Pessoas vão te olhar no ônibus, no trem, no shopping, na rua, no teu lugar de trabalho, na feira, no supermercado, e elas vão reconhecer que você tem. Como eu vou entender? Como eu vou entender? Se não tiver quem explique. Gente, o que o eunuco está dizendo é: os sacerdotes não explicaram, os fariseus não explicaram, os saduceus não explicaram, os vendedores que ficavam no pátio do templo em Jerusalém não explicaram. Mas um homem cheio do Espírito Santo tem poder para explicar. Você sabe o que o eunuco fez? Quem está comigo, diga aleluia. Sobe aqui, Filipe. Como ele sabe que Filipe sabe? Como ele sabe que Filipe tem? Como ele sabe que Filipe é? Você não vai se apresentar, o Espírito vai apresentar você. Relaxa, canta lamachi anderemaia. Filipe entra no carro, senta ao lado dele e começa a explicar toda a Escritura até chegar em Cristo, porque pessoas cheias do Espírito Santo não falam de si, não falam dos outros, falam de Cristo. Você vai sair daqui esta noite para falar de Cristo. Você vai sair daqui esta noite para explicar sobre Cristo. Você vai sair daqui esta noite para pregar sobre Cristo. Você vai sair daqui esta noite para derramar Cristo. Você vai sair daqui esta noite para fazer Cristo conhecido. Eu estou chamando para o altar agora. Você que quer ser cheio do Espírito Santo para anunciar o Evangelho, levanta da tua cadeira e vem correndo para cá. Levanta da tua cadeira, você que está sendo chamado hoje. Você que está sendo chamado hoje. Você que está sendo chamado hoje. Haramashurikanasi andeleblai. Remanto de calamanchuiré. Halassi andeplovas. Essa é a nossa Samaria. Essa é a nossa Samaria. Essa é a nossa Samaria. E esta igreja está sendo cheia do Espírito para ir para o deserto, para ir para Gaza, para explicar para quem não sabe. Aleluia.